Paz a todos, irmãos e irmãs que nos acompanham a partir do canal Alompa TV. E nós entramos aqui na sua casa para trazer-vos o programa Batalha Espiritual, na sua primeiríssima edição. Este é o programa que nós vamos trazer aqui várias realidades e algumas respostas das perguntas que os cristãos têm colocado acerca do mundo espiritual. Este programa vai trazer até si a guerra espiritual e trará também dicas como você poder ultrapassar, como você poder vencer a guerra espiritual. Traremos aqui vários temas que é de interesse mesmo das nossas famílias, nossos irmãos, que sempre têm se questionado de vários problemas que acontecem no mundo espiritual. Então nós vamos trazer aqui as possíveis respostas e também vamos desvendar vários mistérios. E nós sabemos muito bem que o maior número das pessoas são daqueles que procuram saber se esta guerra é uma guerra entre os homens ou uma guerra humana. Mas o nosso programa é baseado no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 até 18. Porque a nossa guerra não é contra os homens, a nossa guerra não é contra os nossos irmãos, a nossa guerra é contra potestades, principados, é contra espíritos que estão nos ares celestiais. Então, neste programa, nós vamos trazer aqui passo a passo de como você poder enfrentar esta guerra e como você ser vitorioso na batalha espiritual. Não saia daí, continue ligado ao nosso programa. Volta no programa este que é o programa Batalha Espiritual. Eu sou o vosso irmão missionário Edmundo Bonifácio. Eu sou evangelista e missionário missionário carismático e você é o meu convidado para este programa de hoje. E hoje nós vamos falar sobre a morte e a interferência dos espíritos no mundo. É o tema que nós vamos falar hoje: a morte e interferência dos espíritos no mundo. Primeiro, nós vamos aqui trazer uma mensagem que eu creio que você, o nosso convidado especial, vai se interessar muito com esta mensagem. E eu creio que Deus está assim a acompanhar-nos nesta caminhada. E antes de nós irmos a aquilo que é o nosso tema de hoje, nós vamos convidar assim que subscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações para ficar a par de todas as novidades que nós vamos poder oferecer até si neste programa Batalha Espiritual. Antes de nós começarmos com o nosso programa de hoje, lembrar assim, estimado internauta que já está ligado a acompanhar o nosso programa, que prepara aí a sua Bíblia, porque nós vamos meditar aqui um capítulo, um versículo, para você poder então compreender qual é a realidade sobre os mortos e qual é a interferência dos espíritos cá na Terra. Este é o nosso tema que você poderá acompanhar aqui no nosso programa Batalha Espiritual. Primeiro nós vamos aqui dizer ou pedir a Deus para que abençoe o nosso programa, para que abençoe a si que está a acompanhar, que abençoe também a sua família que está ligada ao programa Batalha Espiritual. E indo ao nosso tema de hoje, vamos abrir o livro de Efésios. Efésios capítulo 6, versículo 10. A palavra diz que fortalecei-vos em Deus e na força do seu poder, porque nós não temos que lutar contra a carne, ou contra irmãos, ou contra o sangue, mas sim a nossa guerra é contra espíritos, é contra demônios, é contra hostes da maldade. Então, a tua guerra, a sua batalha, é uma batalha no espírito. Para você fazer parte desta batalha, é importante que você tenha as armas do cristão, que São Paulo fala aqui no livro de Efésios, que estas armas vão te ajudar você a vencer na batalha espiritual. Esta batalha é uma batalha invisível, envolve espíritos imundos, envolve demônios, envolve anjos caídos, cujos esses anjos são aqueles que desobedeceram a Deus. E Deus expulsou do céu e estão neste mundo a enganar o mundo, a criar doenças, a criar enfermidades, a criar desgraças, a criar mortes, a criarem pobreza, a criarem desentendimento, guerras, mortes. São estes espíritos que estão a provocar
esse tipo de situações. E como nós devemos travar? Devemos travar usando a arma do cristão, que é a oração, que é a palavra, que é a fé, que é o jejum, anúncio da palavra de Deus. São essas armas que nós devemos nos munir nesta batalha, que é a batalha espiritual. Para não fugirmos do nosso tema de hoje, vamos abrir então aqui o nosso... Abra a Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 4 até 7. Vamos ler o que a palavra nos traz hoje neste versículo. O que nós devemos fazer diante desta situação. E muitos têm me perguntado: ei, irmão, será que os mortos falam? Será que os mortos até hoje comunicam conosco? Será que os mortos eles podem pedir alguma coisa a nós que estamos vivos? É a resposta que a Bíblia hoje vai nos trazer aqui no seu programa Batalha Espiritual. Você está conectado na Olompa TV, no programa Batalha Espiritual. Vamos abrir o livro de Eclesiastes para podermos aqui ouvir, para podermos esclarecer-nos estas dúvidas que têm surgido na maioria de vários irmãos que ficam aí a se perguntar. Muitos se perguntam, até muitos dizem que eu tenho sonhado, meu familiar, o meu irmão, aquele meu avô a falar comigo, a pedir comida, a fazer aquilo, a fazer acolá. Então a Bíblia tem resposta para este tipo de situações. Você saiba que a Bíblia ela nos esclarece qual é o lugar onde estão os mortos e o que eles fazem. Se na verdade eles falam, vivem, sentem alguma coisa, se lembra de que amaram alguém, se lembra de que odiaram alguém. É isto que a Bíblia vai nos responder. Se na verdade aquilo que você tem feito tem sentido ou não. Muitos irmãos têm feito situações, coisas que não são, porque pensam que os mortos ainda comunicam com os vivos. É o que vamos saber hoje, qual é a interferência dos espíritos cá neste mundo. Vamos ler aqui no versículo 4 do capítulo 9. A palavra diz no livro de Eclesiastes: ora, para aquele que está na companhia dos vivos, há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco têm eles daí em diante recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Tanto o seu amor como o seu ódio e a sua inveja já perecerão. Nem têm eles daí em diante parte para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois come com alegria o teu pão e bebe o teu vinho com o coração contente, pois há muito que Deus se agrada das tuas obras. Aqui, irmãos, nós temos aqui esta realidade. A palavra de Deus aqui é muito direta. Quando a palavra diz que os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Daí eles não se lembram se amaram ou odiaram. Então, estimado internauta, estimado telespectador que acompanha o nosso programa Batalha Espiritual, você a partir deste programa vai saber de que os vivos não falam com os mortos. Assim vice-versa, os mortos não falam com os vivos. Se você perdeu o seu ente querido, se você perdeu o seu familiar, se você perdeu sua mãe, se você perdeu seu pai, não pense de que ela de voltar a falar contigo. Muitos irmãos vêm aí: meu familiar está a me pedir comida, meu familiar está a pedir aquilo, meu familiar quer acolá. É mentira tudo do diabo. Quem já morreu não volta a comunicar com os vivos. Tem coisas que têm acontecido em alguns irmãos. Sonham com aqueles que já morreram, aparentemente ou supostamente com aquele que já morreu. Mas a palavra diz que quem já morreu não se lembra se voltará a viver. A mente fica no esquecimento. Jesus Cristo já disse, Jesus Cristo falou muito bem, de que quem já morreu não volta a comunicar com os vivos. Lembra-se do que muitos irmãos falam: eu sonhei com minha mãe, ela veio à noite a me pedir comida. Mas a Bíblia ela foi clara de que eles se esquecem de que amaram ou odiaram. Eles se esquecem de que amaram alguém. Não sabem de nada do que acontece debaixo do sol. Então, como é que ele vai aparecer a pedir comida? Como é que é possível ele vai aparecer aqui, então, o seu familiar, dizer que estou a pedir cerimônia? Tudo é mentira. Sabe quem está a criar essa mentira? Isso é porque há uma interferência. Chama-se interferência.
interferência do mundo espiritual cá neste mundo. Sabe o que diz o São Paulo no livro de Efésios? Ele diz que a nossa guerra não é contra os homens, mas é contra espíritos. Aí já você consegue perceber de que esta batalha aqui é uma batalha espiritual. Não é o seu familiar, mas o demônio, o Satanás, os anjos caídos e os seus demônios manipulam a cara do seu ente querido. Usam e manipulam a cara do seu familiar para você pensar de que é aquele que já morreu. Mas a palavra está dizendo que quem já morreu não se lembra se o Deus se amou, já se esqueceu, não se lembra de nada, daquilo que se faz debaixo do sol. É como se fosse que a sua mente já está morta. É como se fosse que a mente do nada está no esquecimento. A mente já, como se fosse que a mente não está em função. Agora, se alguém aparece no sonho, dizendo que estou a perder alguma coisa, ignora. Rejeite esta mensagem. Veja o que Isaías fala no livro de Isaías. Vamos pedir aí a nossa produção para colocar o versículo lá embaixo, no capítulo 54, a partir do versículo 17. Isaías, o que diz? Isaías diz que toda palavra contrária pronunciada contra a sua vida e toda obra do mal pronunciada contra a sua vida, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra a sua vida, com juízo a condenará. Em outras palavras, se alguém aparece no sonho, se alguém aparece a dizer que eu sou familiar, eu sou teu tio, você deve anular. Essas palavras devem anular em oração. Oração pela fé. Oração pela fé. Você acorda, diz: Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu anulo esta palavra, porque o meu familiar já morreu. Em nome de Jesus. Eu desfaço esta palavra. Eu contrario esta palavra. Eu anulo, porque a palavra diz que toda língua que se levantar contra mim e toda ferramenta preparada contra mim não prosperará. Então, eu cancelo esta voz, porque o meu familiar já morreu. E a palavra diz que ele não se lembra se me amou, se me odiou. Então, ele está descansando. A palavra diz que deixe que os mortos descansem em paz. Deixe que os mortos se enterrem entre os vivos, entre os mortos, aliás. Então, se você recebeu uma notícia no sonho de que alguém está a pedir maquia, de que alguém está a pedir, sei lá, cerimônia, rejeite isso. É engano do diabo, é manipulação espiritual. Esse tipo de espíritos que aparecem no seu sonho chama-se espíritos familiares. Já vou falar disto. Chama-se espíritos familiares ou espíritos imitadores ou simplesmente espíritos da família. Por que se diz espíritos familiares? São espíritos que eles supostamente, diríamos, possuem as famílias, controlam as famílias que supostamente não têm Cristo, não aceitaram a Cristo, as pessoas que estão debaixo de uma maldição, essas pessoas estão sujeitas ou estão vulneráveis dos ataques satânicos, dos ataques demoníacos. Os demônios vêm, possuem um da família e começam a controlar, começam a estudar qual é o comportamento, quais são os desejos, quais são os vícios daquela família. E daí, quando alguém morre naquela família, ele já tem uma imagem, ele já tem uma descrição, já tem o suficiente o perfil daquela pessoa. E quando alguém morre, eles manipulam aquela cara. E você vê e diz que não, meu pai está a me pedir comida. É tudo mentira, não é verdade. A Bíblia diz que quem já morreu espera a salvação ou a morte eterna. Então, se alguém vem e começa a manipular-te no sonho, rejeite, ajoelhe e declare em nome de Jesus Cristo. A palavra diz no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19. Jesus Cristo disse: eis que vos dou o poder e a autoridade de pisar serpentes e escorpiões e de toda a força do mal, e nada vos será difícil. Então, use esta autoridade, use este nome do nosso Senhor Jesus Cristo para poder anular os planos malignos, para poder anular os planos satânicos. Não fique aí sendo vulnerável, sendo vítima. Não aceite isso. Mas sim, vença esta batalha com fé. Vença esta batalha com oração. Vença esta batalha com o poder de Deus. Lembra-se do que a palavra de Deus diz? Ele diz que sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não deve ser você a fugir. Não deve ser você a fugir. Ele é quem deve fugir.
Então, esse tipo de situações, porque há uma interferência neste mundo, estamos a falar do mundo espiritual. Estamos, se ver acontecer esse tipo de situações, sonhar com alguém que já morreu, falar com alguém que já morreu, você tem que saber que você está debaixo de uma, ou estás rodeado de demônios. E esses demônios chamam-se demônios familiares. Se alguém aparece no sonho, e sendo alguém que você já conviveu com ela, uma pessoa que já morreu, você deve anular. É mentira. É mentira do inimigo. Então, esses são espíritos imitadores. Eles imitam de família em família. Eles imitam de geração em geração. E enganam a muitos. Então, hoje eu vim trazer esta revelação. Porque este programa Batalha Espiritual é para desvendarmos aqueles que as pessoas chamam de mistérios. Mas não são mistérios, são coisas que Deus revelou aos seus filhos. Deus nos revelou por meio da sua palavra. Então, este programa veio para ajudar você a vencer a batalha espiritual por meio da palavra de Deus e por meio da oração. Teremos aqui orações nas próximas edições para você vencer esse tipo de situações. Então, eu quero aconselhar assim, caro telespectador, que tinha este tipo de dúvida, que será que meu familiar ainda voltou a falar comigo? A verdade, aliás, a resposta é não. Não é ele. É um demônio. É uma manipulação espiritual. O demônio está querendo enganar você para oferecer a sua comida, para oferecer aquilo que você tem e você ficar desgraçado. Por quê? Ele sabe que se você dar alguma coisa, você vai perder aquilo que você recebeu. A palavra nos ensina exatamente de que a nossa guerra não é contra os homens, é contra principados, potestades que estão vagueando nos ares. Então você não aceite ser enganado. Por isso a palavra diz no livro de Oséias que o meu povo perecerá por falta de conhecimento. E muitos estão sendo enganados pelo diabo, porque não conhecem a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você conhece essa verdade, estes demônios não há de vir atacar você, porque você já conhece a verdade. Já sabe como agir, como lidar com esse tipo de situações. E outra situação que eu quero aqui deixar é que muitos familiares, muitos irmãos acabam até sendo possuídos quando perdem um familiar. Colocam no coração, choram até perdem a sua fé. É como se fosse que o seu familiar é Deus para eles. Jesus Cristo disse: aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Mas há irmãos que você encontra a chorar, até os demônios virem possuir. Demônio de desespero, demônio de tristeza. Por quê? Coloca no coração. Eles pensam de que aquele que já morreu já não tem mais vida, já não vai ressuscitar. Não, creia. Se a pessoa viveu na graça de Deus, se a pessoa viveu fazendo bem, está salvo. Então por que você tem que estar aqui a perder esperança, a perder a fé e começa mesmo, deixa que os demônios entrem no seu coração? Então a palavra nos ensina hoje como vencer estes tipos de situações. Se aparecer no sonho, já expliquei. O segredo é você acordar e dizer: Senhor, meu Pai, eu tive este sonho, eu vi meu familiar XX, mas eu sei que é um engano do diabo. Então eu anulo e cancelo este sonho em nome e no sangue de Jesus Cristo. Volta a dormir e vai dormir bem. Mas você sonhou, me dar uma queia. Você no dia seguinte vai no embudeiro, começa a fazer cerimônias. Aí você está a assinar um contrato com o diabo. Você está a chamar maldição. Então, chegamos aqui na reta final do nosso programa. E só para terminarmos com o nosso programa, quero deixar aí uma mensagem. Como vencer esta batalha, este tipo de espírito? Simples. Uma das primeiras coisas, como vencer, é fazendo oração. Orando. Você pode vencer esse tipo de espíritos familiares orando. 2. Podes vencer este tipo de espírito também por meio da palavra, meditando a palavra de Deus. 3. Podes vencer também esse tipo de espíritos jejuando e orando. Oração e jejum. Faça um propósito. Se você tem esse tipo de problema, faça um propósito. Jejum. 5 dias, uma semana, jejum. Faça um propósito desta situação. 4. Faça um pedido de oração a um presbítero, a um pastor, a um missionário, a um evangelista,
para que faça uma oração de libertação assim. Abençoe a sua casa. Consagre a sua casa. Há casas que estão sobrecarregadas. Então, é importante que você faça uma oração de bênção à sua casa. Chame a um presbítero, chame a um pastor, a um apóstolo, a um missionário, a um homem de Deus, para fazer uma bênção, para descarregar a casa. Pode ser que os espíritos estão dentro da sua casa. E quando você entra ali, quando você dorme, eles aparecem. Então, faça uma oração de bênção da sua casa. E a última dica: apegue-se a Deus. Apegue-se a Deus. Tenha uma comunhão com Deus. Viva uma vida constante de oração e meditação. A palavra diz que sujeitai-vos a Deus. Resistei ao diabo e ele fugirá de vós. Então, seja amigo de Deus. E você tiver que se fazer esse tipo de... se seguir esses conselhos, você verá que a sua vitória estará nas suas mãos. E você vencerá os espíritos familiares. E você verá uma vida de vitórias, uma vida abençoada. Mesmo quando eles tentarem aparecer, eles não encontrarão espaço, porque você está protegido, você está abençoado. Eu espero ter ajudado vocês, amados telespectadores, que estiveram conectados conosco no programa Batalha Espiritual. Esta é a primeira edição do programa Batalha Espiritual, que é um programa que vem para desvendar mistérios espirituais e ajudar a si a ser vitorioso na batalha espiritual. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e desejo também aí que a graça do Senhor esteja convosco e saiba andar em oração, viver em oração. Eu sou o missionário Edmundo, voltei na próxima edição e fique conectado com a Alompa TV. Não se esqueça de subscrever-se no nosso canal, ativar o sininho de notificações e seguir também aí as nossas redes sociais que estão no nosso rodapé. Deus abençoe e até a próxima edição do programa Batalha Espiritual.